Márcio sentia a ansiedade crescer dentro de si como uma tempestade prestes a explodir. Laura, sua esposa de 7 anos, estava se comportando de maneira estranha há algum tempo. Ela, que antes era carinhosa e atenciosa, agora estava frequentemente distraída, com o olhar perdido em pensamentos que ele não podia decifrar. Ela passava mais tempo fora de casa, justificando seus atrasos com desculpas cada vez mais vagas. Hoje o trânsito estava terrível, Márcio, ela dizia, tirando os sapatos da entrada. E ainda tive que passar no mercado. Sinto muito pela demora. Márcio observava cada detalhe, desde a forma como ela evitava contato visual até o tom nervoso em sua voz. Decidido a descobrir a verdade, ele comprou uma câmera e a escondeu cuidadosamente entre os livros na estante da sala de estar, apontando diretamente para a porta de entrada. Naquela noite, enquanto Laura acreditava que Márcio estava viajando a trabalho, ele estava estacionado na rua, a poucos metros de casa, com o coração batendo forte. Observava a transmissão ao vivo da câmera no celular, torcendo para que suas suspeitas fossem infundadas. De repente, a porta da frente se abriu. Laura entrou, mas ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem desconhecido. Márcio sentiu o coração parar por um instante, a respiração presa na garganta. Ele aumentou o volume do celular, tentando captar cada palavra da conversa. Finalmente sozinhos, disse Laura, com uma risada nervosa. Você sabe que não podemos ficar muito tempo. Ele pode voltar a qualquer momento. Não se preocupe, respondeu o homem, com um sorriso confiante. O plano está funcionando perfeitamente. Logo você estará livre. Márcio apertou os punhos, a raiva fervendo dentro dele. Ele sabia que precisava agir rápido. Márcio, com o coração acelerado, aumentou o volume do celular, em sua mente uma tempestade de pensamentos e emoções. Ele fixou os olhos na tela, vendo Laura e o homem desconhecido sentarem-se no sofá da sala. A tensão entre eles era palpável, e Márcio podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas. Laura, com um olhar sério e determinado, virou-se para o amante, em um tom conspirador, começou a falar. Esse é o plano, Carlos, disse ela, segurando a mão dele com firmeza. Vou dizer a ele que o bebê é seu. Vou me divorciar, ficar com a casa, e então você pode vir morar comigo. Carlos, o amante, esboçou um sorriso satisfeito. E você acha que ele vai acreditar nisso? Perguntou ele, uma pitada de dúvida na voz. Márcio é um idiota, respondeu Laura, com um tom de desprezo que cortou Márcio como uma lâmina. Ele nunca vai suspeitar. E mesmo que suspeite, eu tenho provas falsas suficientes para convencê-lo. O choque e a raiva inundaram Márcio como uma onda avassaladora. Não apenas Laura estava traindo, mas também estava tecendo uma teia de mentiras e manipulação para sair vitoriosa. E depois? Perguntou Carlos, inclinando-se para mais perto de Laura. O que faremos quando estivermos juntos? Depois que eu conseguir a casa e o divórcio, nós dois vamos começar uma nova vida. Sem preocupações, sem restrições. Vamos ser felizes, Carlos. Eu prometo. Márcio sentiu a bile subir pela garganta. A crueldade e o cálculo frio de Laura eram insuportáveis. Ele sabia que precisava agir, e rápido. Márcio ficou ali no carro sentindo muita raiva. Laura pode ter traído sua confiança, mas ela não sairia impune. Ele garantiria isso. Marcos resolveu ir para um hotel e esfriar a cabeça, mas não conseguiu pregar os olhos durante a noite. As cenas que ele viu pela câmera não saiam de sua cabeça. Ao amanhecer tomou um banho para tentar relaxar, mas ainda continuava com muita raiva de sua esposa. Márcio se dirigiu para sua casa, mas naquela hora sua esposa já havia saído para o trabalho. Márcio não perdeu tempo. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ele agia, impulsionado pela raiva e pela determinação. Entrou na casa com passos firmes, seu olhar fixo nos objetos que pertenciam a Laura. Começou pelo guarda-roupa, puxando todas as roupas dela e jogando-as em grandes sacolas pretas. Essas roupas de grife. Adeus, Laura, você não vai precisar delas onde vai, murmurou ele para si mesmo, sentindo uma satisfação amarga. Ele passou pelo banheiro,
Pegando os cosméticos e perfumes caros de Laura, e em seguida, foi para a sala, recolhendo livros, papéis e qualquer coisa que lhe pertencesse. Cada item que colocava nas sacolas parecia aliviar um pouco da tensão que apertava seu peito. Depois de empacotar tudo, ele carregou as sacolas para o carro. O endereço do amante de Laura foi fácil de encontrar com uma rápida busca nas redes sociais. Ele dirigiu até lá, cada quilômetro reforçando sua decisão de não deixar Laura sair impune. Ao chegar, ele descarregou as sacolas na porta do amante, cada movimento acompanhado por um misto de fúria e libertação. Finalmente, de volta ao carro, ele pegou o celular e digitou uma mensagem para Laura, cada palavra cuidadosamente escolhida. Laura, você está despejada. Suas coisas estão na casa do seu amante. Não volte mais. E mais uma coisa, estou entrando com um processo contra você. Ele apertou enviar e respirou fundo, sentindo o peso da traição começar a se dissipar. Estava longe de terminar, mas pelo menos agora ele tinha tomado o controle da situação. Aproximadamente 1 hora depois de receber a mensagem pelo celular, Laura apareceu na porta de Márcio, o rosto contorcido de fúria e incredulidade. Ela bateu com força, o som ecoando pela casa silenciosa. Márcio! Abra essa porta agora! Ela gritou, sua voz carregada de raiva e desespero. Márcio, já esperando por isso, caminhou até a porta e abriu apenas o suficiente para que Laura pudesse ver seu rosto calmo e determinado. Ele olhou nos olhos dela, vendo o reflexo da traição e da manipulação. Como você pôde fazer isso comigo? Laura vociferou, as lágrimas de raiva começando a surgir em seus olhos. Você jogou todas as minhas coisas na casa do Carlos. Você me despejou. Márcio manteve a compostura, a voz fria e firme como gelo. Como você pôde fazer isso conosco? Ele respondeu, cada palavra um golpe certeiro. Vi e ouvi tudo ontem à noite, Laura. Sei do seu plano sujo. Sei que queria me enganar, me manipular, destruir nossa família por ganância. Laura tentou interromper, mas Márcio ergueu a mão, silenciando-a. Não há desculpas para o que você fez. Eu já contactei meu advogado. Você será processada por adultério e tentativa de fraude. Agora, saia da minha casa e da minha vida. Laura ficou boquiaberta, a incredulidade estampada em seu rosto. Você não pode fazer isso comigo! Ela gritou, batendo a mão na porta. Você não tem esse direito! Eu tenho todos os direitos, Laura, respondeu Márcio, a voz implacável. Você fez sua escolha, e agora vai viver com as consequências. Ele fechou a porta na cara dela, o som ecoando como o fim de um capítulo sombrio. Por trás da porta, Márcio respirou fundo, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas pelo menos agora ele podia começar a reconstruir sua vida sem as mentiras e traições que o haviam destruído. Meses se passaram, e Márcio estava finalmente começando a se recuperar do trauma. Ele redescobriu pequenas alegrias, como caminhar pelo parque ao entardecer e cozinhar suas receitas favoritas. A vida estava lentamente voltando ao normal. A rotina do trabalho, os encontros com amigos e a paz silenciosa de sua casa renovada lhe traziam um senso de estabilidade. Em uma manhã ensolarada, enquanto tomava café na varanda, seu telefone tocou. O nome de seu advogado apareceu na tela. Márcio atendeu, a curiosidade e a apreensão se misturando em seu peito. Alô, senhor Márcio? Disse a voz grave do advogado. Sim, sou eu. Alguma novidade? Márcio respondeu, tentando manter a calma. Temos uma informação importante que pode mudar o rumo do caso, começou o advogado. O amante de sua ex-esposa, Carlos, está disposto a testemunhar contra ela. Parece que ele gravou várias conversas entre os dois, incluindo uma onde ela admite que o bebê não é dele, nem seu, mas de um terceiro. Márcio ficou em silêncio por um momento, absorvendo a revelação. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Você está dizendo que, começou ele, a voz tremendo levemente. Sim, senhor Márcio, confirmou o advogado. Laura mentiu para todos. O bebê é de um terceiro homem.
Carlos está disposto a entregar essas gravações ao tribunal. Ele se sente traído e usado, e quer justiça tanto quanto você. Márcio soltou um longo suspiro, sentindo um misto de alívio e tristeza. A traição de Laura era ainda mais profunda do que ele imaginara. Isso muda tudo, disse ele, a voz mais firme agora. Obrigado por me informar. O que precisamos fazer a seguir? Vou preparar tudo para que as gravações sejam entregues formalmente ao tribunal, explicou o advogado. Isso fortalecerá significativamente o seu caso. Estarei em contato com mais detalhes em breve. Entendido. Agradeço pelo seu trabalho. Márcio desligou o telefone e ficou olhando para o horizonte, sentindo uma estranha sensação de encerramento. A verdade, finalmente revelada, permitiu que ele desse mais um passo em direção à cura. Apesar da dor, ele sabia que estava no caminho certo para reconstruir sua vida, livre das mentiras que o haviam aprisionado. Márcio estava perplexo. A revelação do advogado havia deixado uma sensação de incredulidade e urgência dentro dele. Não muito depois, ele marcou um encontro com Carlos, o amante de Laura, em um café discreto no centro da cidade. O ambiente era aconchegante, com o som de xícaras tilintando e conversas sussurradas ao redor. Carlos chegou pontualmente, o rosto marcado por uma mistura de raiva e arrependimento. Márcio o observou enquanto ele se aproximava da mesa, tentando decifrar o homem que tinha sido cúmplice, ainda que involuntário, na traição de Laura. Márcio? Carlos perguntou, estendendo a mão. Sim, sou eu. Sente-se, por favor. Márcio respondeu, apertando a mão dele com firmeza. Os dois se sentaram, e após alguns momentos de silêncio tenso, Carlos começou a falar. Eu sinto muito por tudo isso, disse Carlos, a voz baixa e carregada de culpa. Laura me fez acreditar que você era o vilão, que ela estava presa em um casamento infeliz. Só recentemente percebi o quão manipuladora ela realmente é. Márcio acenou com a cabeça, sinalizando para Carlos continuar. Ela estava em um relacionamento com outro homem muito antes de me conhecer, continuou Carlos, seus olhos fixos nos de Márcio. Eles se encontravam em segredo, e ela usava tanto a mim quanto a você para garantir uma vida confortável, sem levantar suspeitas. Márcio apertou as mãos em punhos sob a mesa, tentando processar a extensão da traição. Sua voz saiu fria e controlada. E esse terceiro homem? Quem é ele? Perguntou Márcio, a necessidade de entender tudo dominando seus pensamentos. O nome dele é Ricardo, disse Carlos, puxando uma fotografia do bolso e colocando-a sobre a mesa. Ele trabalha em outra cidade, o que facilitava para Laura manter tudo em segredo. Eu descobri isso recentemente, quando ela cometeu um erro e me deixou ver uma mensagem no celular. Márcio pegou a foto, estudando o rosto de Ricardo. A raiva e a tristeza se misturavam dentro dele, mas ele sabia que precisava manter a cabeça fria. Você tem as gravações, certo? Perguntou Márcio, olhando para Carlos com intensidade. Sim, estão todas aqui. Carlos colocou um pendrive sobre a mesa. Quero que você use isso para expor a verdade. Laura manipulou todos nós, e ela precisa enfrentar as consequências. Márcio pegou o pendrive, sentindo o peso simbólico da justiça em suas mãos. Obrigado, Carlos. Sei que você também foi vítima. Vamos garantir que a verdade seja revelada. Carlos assentiu, visivelmente aliviado. Boa sorte, Márcio. Espero que isso te ajude a encontrar a paz. Márcio observou enquanto Carlos se levantava e saía do café, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Com a verdade finalmente exposta, ele sentiu uma mistura de alívio e determinação. A batalha ainda não havia terminado, mas ele estava mais preparado do que nunca para enfrentar o que viesse a seguir. Com as novas provas em mãos, o processo judicial se desenrolou rapidamente. A sala do tribunal estava cheia de tensão enquanto Márcio e Laura se encaravam de lados opostos. O juiz examinava as evidências apresentadas, incluindo as gravações fornecidas por Carlos. Senhor juiz, as provas aqui apresentadas demonstram claramente a tentativa de fraude e a infidelidade de Laura, disse o advogado de Márcio, com firmeza.
Ela manipulou diversas pessoas e tentou usar o sistema judicial para obter vantagens indevidas. Laura, sentada ao lado de seu advogado, mantinha o semblante frio, mas seus olhos traíam o desespero. Isso é um mal-entendido! Ela exclamou, tentando defender-se. Eu só queria o melhor para o meu filho e para mim. O juiz, impassível, ergueu a mão para silenciá-la. Senhora Laura, as evidências são contundentes. Você conspirou contra seu marido e tentou defraudá-lo. Isso não pode ser ignorado. Márcio observava em silêncio, a respiração pesada. O momento de justiça que ele tanto esperava estava finalmente ali. Depois de analisar todas as provas e ouvir os depoimentos, este tribunal decide a favor do Sr. Márcio, declarou o juiz, com autoridade. A Sra. Laura perderá a posse da casa, a guarda do filho será concedida ao Sr. Márcio, e não haverá pensão devida. A sala do tribunal explodiu em murmúrios enquanto a decisão era anunciada. Laura ficou boquiaberta, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ela gritou, levantando-se abruptamente. Eu não posso perder tudo! O juiz bateu o martelo, silenciando-a. Ordem no tribunal! Ele ordenou. A decisão é final. Márcio sentiu uma onda de alívio e satisfação. A verdade havia prevalecido, e a justiça fora feita. Ele se levantou, olhando para Laura uma última vez. Adeus, Laura. Disse ele, a voz firme. Você fez sua escolha, e agora enfrenta as consequências. Laura, derrotada, não respondeu. Ela simplesmente se virou e saiu do tribunal, a cabeça baixa. Alguns dias depois, Márcio estava em casa, sentado na varanda e observando o pôr do sol. A paz finalmente começava a preencher o vazio deixado pela traição. Ele sabia que o caminho para a recuperação seria longo, mas estava pronto para seguir em frente. Seu advogado ligou para ele, trazendo as boas notícias formais. Márcio, parabéns. O juiz finalizou todos os detalhes. Você tem a casa e a guarda do seu filho. Laura não tem mais nenhum direito sobre você ou seus bens. Obrigado por tudo, doutor, respondeu Márcio, com gratidão genuína. Finalmente, posso começar a reconstruir minha vida. Você merece isso, Márcio. Aproveite a paz que conquistou. Nos vemos em breve para finalizar os papéis. Desligando o telefone, Márcio respirou fundo, apreciando o silêncio ao seu redor. A verdade havia sido revelada, e ele finalmente podia seguir em frente, livre das mentiras que quase destruíram sua vida. Márcio decidiu que a traição de Laura não iria definir seu futuro. Ele começou a reconstruir sua vida com uma determinação renovada, focando em se redescobrir e redescobrir o que realmente importava para ele. Um sábado de manhã, ele encontrou uma velha guitarra guardada no armário. Lembrava-se de como adorava tocar nos tempos de faculdade, quando a música era sua paixão. Por que não? Murmurou para si mesmo, pegando a guitarra e sentindo o familiar peso dela em suas mãos. Márcio começou a praticar novamente, cada acorde trazendo de volta memórias e sensações há muito esquecidas. Com o tempo, ele começou a tocar em pequenos bares locais, redescobrindo a alegria de se apresentar. Márcio também decidiu se reconectar com amigos antigos. Em uma noite de sexta-feira, ele encontrou-se com João, um amigo de longa data, em um bar. Márcio! Quanto tempo, cara! João o cumprimentou com um abraço caloroso. Como você está? Melhor agora, respondeu Márcio, sorrindo. Precisava de um tempo para me reorganizar. Mas estou aqui, pronto para seguir em frente. A noite foi cheia de risos e histórias, e Márcio sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Percebeu o quanto havia sentido falta dessas conexões. Meses depois, enquanto tocava em um café local, seus olhos encontraram os de uma mulher na plateia. Ela tinha um sorriso caloroso e olhos que pareciam ver através dele. Após o show, ela se aproximou. Você toca maravilhosamente, disse ela, com um sorriso que iluminava o ambiente. Meu nome é Ana. Prazer, Ana. Sou Márcio, respondeu ele,
sentindo um calor inesperado ao apertar a mão dela. Eles começaram a conversar e, com o tempo, Ana mostrou a Márcio que a confiança e o respeito mútuo ainda existiam. Eles começaram a sair juntos, explorando novos lugares e redescobrindo a alegria de um relacionamento saudável. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo parque, Ana segurou a mão de Márcio e disse: "Sabe, Márcio, admiro muito sua força. Você passou por tanto e ainda encontrou uma maneira de seguir em frente." Márcio sorriu, sentindo-se verdadeiramente feliz. "E eu admiro como você trouxe luz para minha vida, Ana. Obrigado por me mostrar que o amor verdadeiro ainda existe." "Estamos juntos nisso", respondeu Ana, apertando sua mão. Juntos, eles começaram a planejar um futuro cheio de possibilidades, onde a confiança e o respeito eram a base de tudo. Márcio sabia que ainda havia desafios pela frente, mas com Ana ao seu lado, sentia-se preparado para enfrentar qualquer coisa. Márcio estava na varanda de sua casa, tocando uma melodia suave na guitarra enquanto o sol se punha. Ana se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. "Para o músico mais talentoso que conheço", disse ela, entregando-lhe uma xícara. Márcio sorriu, tomando um gole. "E para a mulher que trouxe a música de volta à minha vida." Eles se sentaram juntos, observando o pôr do sol. Com Ana ao seu lado, Márcio sabia que o futuro era brilhante e cheio de novas possibilidades. 10 anos se passaram desde que Márcio decidiu reconstruir sua vida. Ele estava agora na cozinha de sua casa, preparando o café da manhã para sua família. A casa estava cheia de risos e alegria, um contraste nítido com os dias sombrios que ele havia deixado para trás. Márcio e Ana tinham um filho de 8 anos, Pedro, que herdara a paixão do pai pela música. Ele estava sempre correndo pela casa com um sorriso no rosto, enchendo o ambiente de energia. "Papai, posso te ajudar a fazer panquecas?" Pedro perguntou, os olhos brilhando de entusiasmo. "Claro, campeão!" Márcio respondeu, entregando-lhe uma colher de pau. "Vamos fazer as melhores panquecas de todas." Enquanto isso, Márcio também mantinha uma relação próxima com Lucas, o filho do primeiro casamento de Laura. Apesar de não ser seu filho biológico, Márcio sempre o considerou como tal. Lucas, agora com 15 anos, respeitava e admirava Márcio como um verdadeiro pai. "Bom dia, pai." "Bom dia, Pedro." "Bom dia, Ana." Lucas entrou na cozinha, ainda sonolento, mas sorrindo. "Bom dia, filho." "Pronto para mais um dia?" Márcio perguntou, orgulhoso do jovem que Lucas estava se tornando. "Sim, temos um jogo de futebol na escola hoje." "Pedro, quer vir assistir?" Lucas perguntou, bagunçando o cabelo do irmão mais novo. "Quero." Pedro respondeu animado, olhando para Márcio com expectativa. "Vamos todos juntos", disse Ana, entrando na cozinha e abraçando Márcio. "É uma boa desculpa para sairmos todos em família." Enquanto preparava o café, Márcio pensou em Laura. Após o tumulto do divórcio, ela havia se mudado para outra cidade e reconstruído sua vida. As informações que chegavam eram poucas, mas soube que ela tinha enfrentado dificuldades. Com o tempo, Laura encontrara um caminho mais tranquilo, embora as consequências de suas ações a tivessem marcado profundamente. Mais tarde naquele dia, a família foi assistir ao jogo de Lucas. Márcio observava com orgulho enquanto Lucas corria pelo campo, mostrando habilidades impressionantes. Pedro torcia fervorosamente, pulando e gritando a cada jogada. "Você criou um grande garoto, Márcio", disse Ana, apertando a mão dele. "Ambos são incríveis." Márcio sorriu, sentindo-se verdadeiramente abençoado. "Não poderia ter feito isso sem você, Ana. Obrigado por tudo." Depois do jogo, enquanto o sol se punha, a família caminhava junta de volta para casa, rindo e contando histórias. Márcio olhou ao redor, sentindo uma profunda gratidão pela vida que tinha construído. Apesar das dificuldades do passado, ele havia encontrado a felicidade verdadeira. Márcio estava sentado na varanda, tocando uma melodia suave na guitarra enquanto Pedro brincava com Lucas no quintal. Ana se aproximou, trazendo 2 xícaras de chá. "Para o melhor pai e marido que eu poderia pedir", disse ela, entregando-lhe uma xícara.
E para a mulher que trouxe luz e amor para minha vida, respondeu Márcio, beijando-a suavemente. Enquanto observavam os filhos brincando, Márcio sabia que havia encontrado o verdadeiro significado da felicidade. Ele tinha uma família unida, repleta de amor e respeito. A música e os risos enchiam a casa, e ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro trouxesse, com Ana ao seu lado e seus filhos por perto.